Normalmente, não começa com medo. Começa com conexão, alguém que te enxerga, te entende, talvez até te protege. Mas em algum momento no caminho, você para de se sentir totalmente livre. Você começa a se questionar mais do que questiona a outra pessoa. Se você já se pegou pensando, será que estou sendo manipulado? Ou talvez olhando para trás e pensando, espera, será que fui manipulado e nem percebi? Você não está sozinho. E a verdade é que o grooming nem sempre parece do jeito que a gente imagina, porque às vezes as pessoas que nos fizeram sentir mais especiais foram as que mais borraram os limites. Hoje vamos olhar para alguns, não todos, os sinais de que você pode estar sendo ou já foi manipulado. Sinal número 1. Eles criam uma dependência emocional se colocando como seu porto seguro e defensor. No começo, não parece nada manipulador, parece fortalecedor. Um groomer, consciente ou inconscientemente, se coloca como seu âncora emocional e seu maior apoiador. Eles se tornam aquela pessoa que acredita em você quando mais ninguém acredita, aquela que enxerga seu potencial quando você mesmo duvida de si. No começo, o vínculo parece uma mentoria, crescimento, até uma parceria. Mas, aos poucos, isso muda. Você começa a buscar a validação deles antes de confiar nos seus próprios instintos. Você passa a dar mais peso à opinião deles do que à sua própria. Você se sente desconfortável só de pensar em decepcioná-los, mesmo por coisas pequenas. A dependência emocional não é construída à força. Ela é construída por meio de um reforço emocional constante, até que sua autoconfiança passe, aos poucos, a depender deles. Geralmente sou assim. Eu acho que você tem mais potencial do que imagina e adoraria te ajudar a desenvolvê-lo. Você é o tipo de pessoa que merece ser apoiada em um nível mais alto. Nem todo mundo entenderia isso, mas eu entendo. Com a mentoria certa, com a parceria certa, você poderia fazer algo realmente poderoso. Quando a dependência já pesa, a pessoa já parece indispensável e questionar a influência dela parece colocar seu próprio futuro em risco. Você pode até começar a se perguntar se interpretou os sinais errado ou se a culpa é sua por não estar pronto para aquilo que eles enxergaram em você. Sinal 2. Eles testam seus limites e redefinem as regras sem dizer nada. Nem sempre acontece com uma grande invasão de limites. Acontece por meio de pequenos testes, momentos que parecem inofensivos à primeira vista. Talvez eles peçam favores pessoais fora do seu papel. Talvez comentem sobre sua aparência de um jeito que parece íntimo demais, mas disfarçam como se fosse só um elogio. Talvez eles insinuem lealdade, confiança ou favores que vão além do que foi combinado originalmente. E se você hesita, eles não ficam bravos. Eles encantam, eles bajulam, eles explicam por que com você é diferente. E, em vez de soar o alarme, esses pequenos momentos fazem você duvidar das próprias reações. É aqui que as pessoas costumam se sentir vulneráveis, quando você não quer parecer ingrato ou exigente demais, quando pensa, talvez eu esteja exagerando. Eles foram tão bons comigo, ou se preocupa que falar algo possa prejudicar sua oportunidade ou relacionamento. Aqui estão alguns sinais de alerta para perceber. Se você sente um leve desconforto, mas imediatamente se convence do contrário, eles fazem piadas sobre ultrapassar limites e observam cuidadosamente sua reação, as expectativas entre vocês mudam, mas a conversa sobre essas expectativas nunca acontece. Veja como se proteger sem queimar pontes. Nomeie o limite de forma leve. Eu me sinto mais à vontade mantendo as coisas profissionais. Estabeleça limites suaves desde cedo. Eu realmente aprecio a mentoria. Gostaria de manter nossa conexão focada no trabalho. Ganhe tempo quando estiver em dúvida. Deixe-me pensar sobre isso e te dou uma resposta. Isso adia a pressão do impulso e te recentra. Você não precisa acusar ninguém. Você não precisa se afastar imediatamente. Você só precisa se manter ancorado nos seus próprios instintos, porque oportunidades saudáveis não vão exigir que você os abandone. Sinal 3. Eles silenciosamente mudam sua percepção do que é normal. No começo, parece que vocês estão apenas ficando mais próximos.
Você vai se adaptando ao mundo de alguém, às preferências dessa pessoa, às piadas, aos ritmos, mas aos poucos seus próprios instintos começam a se desgastar. Coisas que antes te deixariam desconfortável, um comentário, um favor, uma linha tênue, começam a parecer esperadas, até merecidas. Isso não acontece à força. Acontece por exposição gradual. Mudanças sutis na linguagem, piadas internas que normalizam o desrespeito aos limites, comentários casuais que minimizam seu desconforto. Você não acorda um dia e percebe que as regras mudaram. Você acorda meses depois se perguntando como chegou tão longe do que originalmente achava aceitável. É aqui que as pessoas costumam se sentir vulneráveis. Você começa a tolerar coisas que antes questionaria. Você se sente culpado ou dramático por perceber pequenas mudanças ou elogiado por ser tranquilo, compreensivo e começa a usar esse elogio como uma armadura. Aqui estão alguns sinais de alerta para perceber. Sua reação interna de "isso está estranho" aparece, mas você imediatamente a ignora. Você se vê racionalizando um comportamento que antes lhe faria sentir desconfortável. Você tem medo de que, se disser alguma coisa, pareça difícil, imaturo ou sensível demais. Veja como se proteger, pause e acompanhe as alterações. Pergunte a si mesmo: eu teria ficado bem com isso, tipo, 6 meses atrás? O nome muda primeiro para você mesmo, mesmo que silenciosamente. Isso parece diferente do que parecia no começo. E confie no desconforto interno. Nem tudo precisa ser um confronto, mas nada deve ser ignorado. A manipulação geralmente não acontece de uma vez só. Ela acontece um pequeno compromisso de cada vez, até que você mal reconhece o que originalmente acreditava merecer. Sinal 4. Você começa a se sentir responsável pelas emoções deles. Em algum momento, o foco muda e, sem nem perceber, você começa a gerenciar não só o relacionamento, mas também os sentimentos da outra pessoa. E quando eles estão chateados, você se sente culpado. Quando eles estão decepcionados, você sente que falhou. Quando eles estão distantes, você se preocupa em como consertar isso. O vínculo que você achava que era construído com base no apoio silenciosamente se transforma em algo mais pesado, um cuidado emocional. Em vez de ambas as pessoas serem responsáveis por suas próprias emoções, você começa a sentir que é seu dever garantir que a outra pessoa esteja bem, feliz, conectada e tranquila. É aqui que as pessoas costumam se sentir vulneráveis. Você diz para si mesmo que é lealdade ou consideração, mas fica ansioso quando não consegue atender às necessidades deles, mesmo que essas necessidades não tenham sido expressas diretamente. Você mede sua autoestima pela forma como administra o humor dos outros, e isso muitas vezes pode ser subconsciente. Aqui estão alguns sinais de alerta que você deve observar. Você se sente como se estivesse pisando em ovos, mas não consegue apontar nada específico que eles tenham feito de errado. A aprovação deles é como oxigênio, e quando você não a tem, você entra em pânico. Você minimiza suas próprias necessidades para evitar estressá-los. Veja como se proteger. Lembre-se, seus sentimentos também são dados. Se você está constantemente suprimindo o desconforto para manter a paz, algo está fora de equilíbrio. Use verificações de temperatura mental. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: estou controlando minhas emoções ou as de outra pessoa? Tente ancorar seu valor internamente. Seu valor não depende de quão regulamentados eles se sentem perto de você. A verdadeira conexão não significa sacrificar sua paz pelo conforto de outra pessoa. Trata-se de ambas as pessoas reservando espaço uma para a outra, sem condições, sem pressão ou medo. Sinal 5. Você se sente menor, mesmo quando nada de ruim acontece. Às vezes não há nenhuma grande traição, nenhum confronto dramático, nenhum momento óbvio em que você possa apontar e dizer: foi aí que tudo mudou. Em vez disso, é silencioso. Você simplesmente começa a encolher. Você duvida mais de si mesmo. Você se desculpa por existir mais. Você sonha menor. Você espera menos. E o relacionamento que antes parecia promissor agora parece andar por uma linda casa na qual você não tem permissão para tocar. É aqui que as pessoas costumam se sentir vulneráveis.
Você diz a si mesmo que deveria ser grato, mesmo quando se sente vazio por dentro. Você para de trazer ideias, necessidades ou preocupações porque parece inútil. Você começa a acreditar que pedir mais respeito, mais limites, mais honestidade, mais espaço, faria de você alguém exagerado. E aqui estão alguns sinais de alerta para perceber. Você se sente uma versão apagada de si mesmo perto dessa pessoa. Você deseja mais a aprovação dela do que a sua própria paz. Você percebe que tem medo, não do que eles podem fazer com você, mas de quem você vai se tornar se continuar ali. E aqui está como se proteger. Dê nome ao encolhimento, mesmo que em silêncio. Eu me sinto menos eu mesmo perto deles. Eu me sinto menos forte perto deles. Eu me sinto menos confiante perto deles. Mantenha-se conectado com seu antigo eu. Olhe para quem você era antes dessa dinâmica, dessa oportunidade de trabalho, desse relacionamento começar e se dê permissão para crescer além da gaiola. A segurança nunca exige que você se diminua. Se alguma parte disso soa familiar para você, isso importa. A manipulação nem sempre é barulhenta. Ela nem sempre tem a cara do perigo. Às vezes, ela tem a cara de oportunidade, de conexão, até mesmo de amor. Mas o verdadeiro apoio nunca exige que você se perca de si mesmo. Um verdadeiro mentor não faz você duvidar do seu valor, e o verdadeiro amor nunca vai te punir por crescer. Se este vídeo te fez refletir, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. E, se você se sentir à vontade, por favor, compartilhe sua história. Isso pode realmente ajudar outra pessoa. É muito fácil não perceber os sinais. Não se culpe se isso aconteceu com você ou se você já passou por isso. O que importa é aprender a reconhecê-los agora. E você tem todo o direito de proteger o seu futuro, mesmo que alguém tenha te feito duvidar disso. Se quiser que crie quiz de autoavaliação ou vídeo de acompanhamento aprofundando em certos cenários, conte pra gente nos comentários. Sua segurança é importante e queremos visto, apoiado e bem informado. Também adicionamos recursos na descrição. Se estiver em perigo ou precisar de apoio imediato, procure uma linha de ajuda confiável.